Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos São Lucas, evangelista, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, os versículos de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando São Lucas. E celebrando São Lucas, o Evangelho coloca diante de nós o envio dos 72 discípulos. Os 72 implica dizer toda a igreja enviada em missão. Todo batizado é discípulo missionário de Jesus Cristo. Todo batizado é comprometido com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. Isso significa o envio dos 72. O Evangelho diz: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Amados e amadas, Deus escolheu outros 72. Significa dizer, todo homem, toda mulher é missionário, missionária, é chamado ao anúncio, ao testemunho de Jesus Cristo. E Jesus envia 2 a 2. 2 a 2 implica dizer a pequena comunidade. Jesus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Quer dizer, é a comunidade que é missionária, é a comunidade que é responsável pela missão. 2 a 2 significa ao mesmo tempo que um deve apoiar a missão do outro. Se um está esmurecendo, se um está sendo tomado pelo cansaço, tem o outro para apoiá-lo, o outro para animá-lo, o outro para fazê-lo com que ele recupere as forças e vá adiante na missão. São enviados na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir, quer dizer, devem ir preparando a missão de Jesus. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, a imagem da messe, a plantação que é grande e os trabalhadores são poucos. Qual deve ser a atitude do discípulo, da discípula? Pedir, implorar ao dono da messe, ao Senhor da messe, ao Pai eterno, que mande trabalhadores para a colheita. Jesus continua: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Amados e amadas de Deus, a imagem do cordeiro. O cordeiro é um animal simples, o cordeiro é um animal humilde, simples, desprotegido, e ele vai para o meio de lobos. O lobo é feroz, o lobo está preparado para devorar o cordeiro. Mas assim é a missão, onde o cordeiro deve ir para o meio dos lobos, deve ir para levar para eles aquilo que ele tem, o anúncio, o testemunho de Jesus Cristo. A imagem aqui da diversidade do ambiente, a imagem do cordeiro no meio dos lobos. Mas o cordeiro que deve ir com mansidão, o discípulo que deve ir com mansidão,
deve ir por meio de lobos, mas deve ir para o anúncio e para o testemunho de Jesus Cristo. Continua o Evangelho: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Amados e amadas de Deus, o discípulo que deve ir com simplicidade. A simplicidade dele fala que o primado é do Evangelho, que o primado é do reino de Deus. Por isso, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se nela morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Amados e amadas de Deus, o discípulo leva a paz. Se há alguém que recebe a paz pousa sobre ele, senão ela volta para vós. O discípulo, ele deve levar a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado. Continua o Evangelho: permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Amados e amadas de Deus, aquela casa que recebeu os discípulos, permanecei ali. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Foram receptivos, receberam os discípulos, receberam os missionários. E recebendo os missionários, receberam o próprio Cristo. Por isso, permanecei ali. Comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quer dizer, o trabalhador é alguém digno, alguém que, acolhendo os discípulos, acolheu o próprio Jesus. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, recebendo os discípulos, receberam o próprio Cristo. Por isso, agi em meu nome. Levai para frente ali a minha ação. O reino de Deus está próximo de vós. Por quê? Porque acolhendo os discípulos, acolheram o próprio Cristo. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude a celebrarmos com beleza o grande evangelista que foi São Lucas, evangelista da misericórdia, evangelista que direcionou seu evangelho para Jerusalém, evangelista que narrou com beleza a misericórdia, o amor de Deus. Que celebrar São Lucas nos ajude também hoje a percebermos que a missão evangelizadora é nossa, que a missão do anúncio e testemunho de Jesus Cristo hoje é nossa. Ontem São Lucas, ontem as primeiras gerações, hoje somos nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.